Olá, professor, doutor Igor Nassi. Eu gostaria de iniciar cumprimentando-o. E esta é mais uma apresentação composta pelas acadêmicas Maria Vitória Matos Messias, Mariana Rodrigues de Oliveira e Mariana Mota dos Santos. Nós somos da turma 4 do curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima, e essa apresentação ela é referente ao mini seminário do curso de Princípios Básicos de Oncologia, e nós temos como tema proposto câncer de fígado. E aí eu vou falar um pouquinho da história do câncer por meio de algumas curiosidades de uma maneira bem breve. Então, as doenças antigas, elas nos contam histórias, né? E no caso do câncer não poderia ser diferente, apesar do câncer ele ser associado com uma doença moderna. Mas a verdade é que ela é uma doença que deixa vestígio no corpo desde os tempos antigos. E na literatura médica, foi por volta de 400 anos antes de Cristo que o termo câncer apareceu pela primeira vez, através de Hipócrates, que ali é considerado o pai da medicina, né? E Carquinos, da palavra grega que significa caranguejo, descrevia um tumor com vasos sanguíneos inchados à sua volta, que fez o médico lembrar de um caranguejo enterrado na areia com as patas abertas. Carquinos, então, eram os tumores grandes, superficiais e visíveis a olho nu, que eles apareciam nas mamas, na pele, no pescoço, língua, ali por várias partes do corpo. E Galeno, por sua vez, incorporou à linguagem do câncer a palavra oncos, que fazia justamente referência a um tumor, a uma massa e também a um inchaço. E essa é a raiz da oncologia, né? Que é o ramo da medicina que se dedica ao estudo do câncer. E o que é o câncer? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Então, a gente tem o nosso organismo humano como exemplo, né? Que ele é composto por vários órgãos, que possuem várias estruturas, e dentro dessas estruturas existem tecidos diferentes que são formados por diversas células, e se a gente for analisar as células, dentro delas observamos as organelas, como por exemplo o núcleo. E dentro do núcleo sabemos que existem os cromossomos, né, que eles carregam informações genéticas, que seria o que define a todos nós, né? Então, existem vários fatores que podem danificar o nosso organismo, como, por exemplo, o tabagismo e o alcoolismo, né? Que eles trazem elementos tóxicos que causam danos aos tecidos e, particularmente, nas células, a nível de DNA. E certas células, quando elas estão muito danificadas, elas começam a proliferar de maneira desordenada, dando origem a uma massa, que então a gente chama de tumor. O tumor benigno tem células que crescem lentamente, parecidas com a de um tecido normal. E na maioria dos casos, esses tumores eles podem ser totalmente removidos por meio de cirurgia. Já o tumor maligno, as células elas multiplicam rapidamente e têm capacidade de invadir estrutura de todo o organismo. E como todas as células elas precisam ser nutridas, essa massa ela vai desviar o tráfego de sangue para poder se alimentar, que aí o tumor dessa forma vai crescer e se tornar bem maior. E o tumor primário, estando bem desenvolvido e conectado à circulação sanguínea, ele vai começar um processo de liberação de exossomos na circulação sanguínea, né? Exossomos, eles são micropartículas cancerosas que permitem preparar e condicionar novos lugares para colonizar. Então, o tumor primário, ele vai ser capaz de mirar em uma área que será invadida futuramente. Subsequentemente, algumas células do tumor primário vão migrar para poder invadir outras áreas uma vez preparadas. Essas células cancerígenas, elas vão cair na corrente sanguínea e vão precisar se camuflar e se proteger
contra as células do nosso sistema imunológico, né? Que vão tentar reconhecer essas células cancerígenas e aí para tentar destruí-las. A célula, então, ela vai continuar o seu caminho e quando chegar ao seu destino, vai deixar a corrente sanguínea e ao se fixar, vai gerar uma nova massa tumoral. Então, essa massa, ela vai passar a se chamar de metástase, que é a aparição de um tumor secundário. Aqui também ele vai ter um desvio na circulação sanguínea, né? Para que a massa se desenvolva e as células elas possam sobreviver. E esse processo ele se repete, gerando novas metástases, dando origem a células cancerosas difíceis de atingir. E o câncer de fígado ele pode ser tanto primário, né, começando ali no próprio órgão, e também ele pode ser secundário, né, que vai ter origem aí de outros órgãos. O fígado, ele é um órgão essencial, localizado no quadrante superior do lado direito do abdômen. Ele é considerado a maior glândula no corpo humano, pesa aproximadamente 1,5 kg. Anatomicamente, possui 4 lóbulos, o direito e maior, o esquerdo, o quadrado e o caudado. É um órgão acessório multifuncional do trato gastrointestinal, formado por milhões de células conhecidas como hepatócitos. O fígado ele possui uma capacidade de regeneração e tem um potencial também de exercer várias funções. Aí a gente pode falar mais de 500 funções, né, no nosso organismo humano. E a gente pode destacar aí a degradação e a metabolização de muitas substâncias nocivas, a produção de bile para a digestão, a transformação de várias substâncias em nutrientes necessários para o nosso organismo e a produção de proteínas essenciais para a coagulação e a manutenção do equilíbrio de fluidos no corpo. Na maioria dos casos, o câncer de fígado, ele origina-se de processos que levam à inflamação crônica, destacando a hepatite e a cirrose, né? Ali a hepatite, que é a infecção pelos vírus da hepatite B e C. E dentre os tumores iniciados no fígado, o mais comum é o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, né? Esse aí ele é um tipo responsável por cerca de 90% dos casos de tumores hepáticos. O câncer do fígado, ele representa o terceiro grupo de topografias de câncer que mais mata no mundo, sendo o quinto mais prevalente entre homens e o sétimo entre mulheres. Ele trata de um câncer bem peculiar em países em desenvolvimento ainda. E no Brasil, desde o final da década de 1970, o câncer de fígado ele tem sua mortalidade fora das 5 principais topografias de câncer no país e em regiões brasileiras, exceto na região norte. No norte do Brasil, o câncer ele vem se mantendo no grupo das 5 topografias que mais matam, tanto entre homens quanto entre mulheres, com taxas maiores que as médias nacionais. Com respeito às manifestações clínicas, o carcinoma hepatocelular, como já foi citado, ele é uma doença maligna que se origina nas células do fígado. Então, essas manifestações clínicas, elas podem variar de acordo com o estágio da doença e também de outros fatores individuais. Existem alguns sintomas iniciais que incluem fadiga e fraqueza geral, perda de apetite e perda do peso inexplicada, e desconforto abdominal ou uma dor leve no quadrante superior direito. E sintomas avançados da doença incluem a icterícia, que seria aquela coloração amarela da pele e das mucosas, a ascite, que seria o acúmulo de fluido no abdômen, hepatomegalia e esplenomegalia, que seria o aumento do tamanho do fígado e do baço, respectivamente, coceira intensa na pele, hemorragias e fácil formação de hematomas e alterações neurológicas como confusão ou sonolência. Depois, temos também os marcadores moleculares dessa patologia, que são substâncias específicas produzidas pelas células cancerígenas
e que podem ser detectadas no sangue ou nos tecidos. No caso do câncer de fígado, esses marcadores são importantes para o diagnóstico e o monitoramento da doença. Entre eles estão a alfa-fetoproteína, que seria o marcador mais comum do câncer de fígado, e que, quando estão em níveis elevados no sangue, eles podem indicar sim a presença do carcinoma hepatocelular. Há também o desgama-carboxiprotrombina, que níveis elevados são frequentemente associados ao carcinoma hepatocelular e ele é útil para detectar tumores pequenos ou precoces. E o antígeno carboidrato 19/9, ele também frequentemente é associado e elevado no câncer de fígado, embora ele seja comum para diagnosticar o câncer de pâncreas, mas também pode estar elevado no carcinoma hepatocelular. Sobre o estadiamento do câncer, é importante para determinar a extensão dessa doença e auxiliar no planejamento do tratamento. O sistema TNM, ele é o mais utilizado e ele considera 3 aspectos, que seria o tumor primário, que avalia o tamanho e a extensão do tumor, que seria o T. O N seria para avaliar linfonodos regionais, para ver se o câncer disseminou para os linfonodos próximos ao fígado. E metástases seria o M, que avalia se o câncer se espalhou para outras partes do corpo, além do fígado. Então, com base nessas características, o câncer de fígado ele pode ser estadiado em diferentes estágios, que vão variar de 0 a 4, sendo o estágio 0 mais inicial e o estágio 4 mais avançado, com a disseminação aí para órgãos distantes. E há também a classificação do câncer de fígado, que seria para fins de tratamento. Os médicos tratam de classificar os tumores de fígado de forma mais simples, baseado se eles podem ou não ser totalmente ressecáveis, ou seja, se eles podem ser removidos por cirurgia. Então, temos o tumor potencialmente ressecável ou transplantável, que seria um tumor que pode ser completamente removido por cirurgia, mas o paciente ele tem que estar em condições clínicas para o procedimento. Isso aí vai incluir os cânceres em estágio 1 e 2 do sistema TNM de classificação. E também o paciente sem cirrose ou sem outros problemas clínicos importantes. Já o segundo, que seria o tumor irressecável, ele não pode ser removido cirurgicamente. Isso inclui tumores que se disseminaram por todo o órgão e que eles não devem ser removidos por segurança, porque eles podem estar localizados próximo a áreas onde o fígado possui suas estruturas principais aí, que são artérias, veias, os ductos biliares, que torna difícil essa cirurgia. O terceiro, que seria o tumor inoperável com doença local, o tumor ele se encontra de fácil acesso, ele é pequeno, mas o paciente não apresenta condições clínicas para a cirurgia, ou seja, o paciente não está saudável. Ele pode estar com cirrose, ou esse tumor também pode estar localizado em áreas próximas a vasos importantes ou a ductos hepáticos principais. E o tumor metastático, que é o tumor avançado, seriam os que já disseminaram para linfonodos e outros órgãos, e esses vão incluir os estágios 4A e B da classificação TNM. E a maioria desses tumores, eles não podem ser tratados com a cirurgia.
O rastreamento do câncer hepático comum é indicado em pacientes cirróticos, independentemente da etiologia, e também para os portadores de hepatite C com fibrose avançada e para os portadores de hepatite B, independentemente da função hepática. Já para os pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica associada à síndrome metabólica, o rastreamento deve ser realizado naqueles com fibrose hepática graus 3 ou 4. Além disso, a avaliação inicial do paciente com suspeita de câncer hepático comum faz necessário avaliar, além da presença de neoplasia, hepatopatias crônicas associadas e ressecabilidade. Para isso, a gente tem à disposição testes de função hepática, sorologias e exames de imagem. Recomenda-se também que o rastreamento seja realizado por ultrassonografia de abdômen a cada 6 meses entre os pacientes com diagnóstico de cirrose hepática que possam se beneficiar do tratamento curativo do tumor. A função hepática e sorologias. Inicialmente, solicita-se exames para caracterização hepática global, como bilirrubinas, albumina, transaminases, enzimas caniculares e coagulograma. Mas também podem se solicitar sorologias para hepatite B e C, caso ainda sejam desconhecidas, e para descartar outras lesões malignas ou benignas no fígado. O risco de insuficiência hepática ainda permanece imprevisível, mesmo quando esses exames são normais. Porém, a alteração desses exames mantém reconhecida a relação com maior morbidade e mortalidade após ressecção hepática. Sobre os exames de imagem, vamos começar falando sobre a ultrassonografia. A ultrassonografia é o primeiro exame a ser utilizado, a ser solicitado, pois não é invasivo e permite boa precisão na detecção do câncer hepático comum. Porém, é possível haverem falsos negativos, devido à forma tumoral infiltrante isoecogênica, em cerca de 10% dos casos. As principais limitações da ultrassonografia devem-se ao fato de ser um exame operador independente, ou seja, a gente vai ter um operador para a realização desse exame. E sua avaliação dificultada em pacientes obesos, quando o tumor se localiza subdiafragnamente e em fígados com parênquima heterogêneo. Já sobre a tomografia computadorizada, é muito útil pelo fato da possibilidade de evidenciar melhor uma lesão não visualizada pela ultrassonografia. Ainda é útil principalmente no planejamento terapêutico. O exame deve ser complementado empregando-se um contraste venoso. O mais comumente usado é o lipiodol, principalmente quando existem dúvidas quanto à extensão da doença hepática por métodos convencionais, sendo de grande auxílio em pacientes sem evidência de trombose de veia porta. Sobre a ressonância nuclear magnética. Através dessa técnica, o câncer hepático comum é bem mais detectado nas consequências ponderadas em T2, que demonstram degeneração gordurosa do tumor e invasão vascular. Combinações de imagens ponderadas em T1, em T2 e sequências de T2 com contraste paramagnético permitem muitas vezes a diferenciação de tumores benignos e malignos. Pode-se suspeitar de degeneração maligna em fígado cirrótico se evidenciada lesão hiperextensa nas imagens em T2. A tomografia por emissão de pósitrons é útil apenas na avaliação do efeito terapêutico, pois a sensibilidade para as imagens do câncer hepático comum é baixa. Já na arteriografia hepática, ela é útil para se conhecer a anatomia vascular quando se planeja uma ressecção hepática extensa. Entretanto, a evolução nos métodos não invasivos de imagem faz com que a arteriografia hepática seja reservada apenas a casos onde exista necessidade de intervenção pré-operatória ou paliativa, como embolização. O tratamento. Os tratamentos com maior potencial curativo para o câncer hepático comum são a ressecção e o transplante hepático. As terapias ablativas, como a ablação por radiofrequência, a ablação por microondas, a alcoolização tumoral percutânea, têm pequeno potencial para a cura nos cânceres, nas neoplasias, com um tamanho inferior a 2 centímetros. Porém, as terapias ablativas são mais comumente utilizadas em pacientes em que a ressecção hepática e o transplante de fígado são contraindicados por alto risco cirúrgico, devido à idade elevada e também devido à presença de comorbidades clínicas. As indicações para a ressecção cirúrgica ou para o transplante hepático levam em conta fatores como o tamanho do tumor,
o número de tumores, o grau de hepatopatia e também a experiência do cirurgião com ressecções hepáticas em pacientes com cirrose hepática. Além disso, a gente também vai ter a questão da disponibilidade de doadores de órgãos, também é um fator a ser considerado na decisão entre a hepatectomia parcial ou a listagem para o transplante hepático. Além disso, o fígado cirrótico ele tem prejuízo de função e de capacidade de regeneração. O risco de insuficiência hepática pós-ressecções está aumentado nessa população de pacientes. Com cirrose hepática, faz-se necessária a avaliação do grau de comprometimento da função hepática antes de ser realizado esse procedimento. Além disso, a volumetria hepática por tomografia computadorizada ela é fundamental, devendo ser realizada rotineiramente nos pacientes nos quais se cogita ressecção através de hepatotectomia parcial. A ressecção cirúrgica é a principal opção terapêutica curativa para o paciente com câncer hepático comum e com fígado não cirrótico. No entanto, a maioria dos pacientes, de 10 a 15%, apresentam condições clínicas de extensão tumoral compatíveis com a realização desta cirurgia no momento do diagnóstico. Portanto, a cirurgia de ressecção hepática será indicada conforme o estado clínico do paciente e da quantidade prevista de parênquima hepático restante, o qual deve ser de aproximadamente 10% do peso corporal. Já nos pacientes com câncer hepático comum associado à cirrose, o transplante de fígado é considerado tratamento curativo quando o paciente possui boa função hepática e o câncer hepático comum é diagnosticado em estágio precoces, de acordo com os critérios de Milão. Tumor único até 5 centímetros de diâmetro ou até 3 tumores de até 3 centímetros de diâmetro. Pacientes com câncer hepático comum candidatos ao transplante de fígado devem ser tratados para infecção crônica por hepatite C. Após o tratamento hepático, a imunossupressão também deve ocorrer adequadamente. O tratamento local ablativo do câncer hepático comum por radioterapia estereotáxica trata-se de uma terapia não invasiva com eficácia aparentemente semelhante à ablação por radiofrequência, conferindo taxa de controle local superior a 80%. A radioterapia deve ser indicada para pacientes não candidatos à ressecção cirúrgica em lesões inferiores a 3 centímetros e distantes das alças intestinais. A radioterapia estereotáxica pode, inclusive, ser realizada quando o paciente apresentar lesão numa área portal central, em regiões adjacentes a grandes vasos ou vias biliares, próximas ao diafragma e à superfície hepática, situações nas quais a radiofrequência é contraindicada. A radioterapia estereotáxica hepática é relativamente bem tolerada, especialmente em pacientes com score de Shield-Pugh menor ou igual a 7, com risco de óbito associado ao tratamento inferior a 1%. Os eventos adversos mais frequentes são a elevação das enzimas hepáticas e bilirrubina anoréxica, dor abdominal e náusea, geralmente de grau leve. Dessa forma, a radioterapia estereotáxica pode ser utilizada como tratamento ablativo em locais onde a tecnologia já está disponível. A quimioembolização. A quimioembolização é utilizada quando a doença é irressecável. A embolização intraarterial hepática pode reduzir as dimensões do câncer hepático comum, tornando passível de cirurgia radical em alguns doentes e controlando temporariamente os sintomas. Porém, não há evidências de que a quimioembolização promova o aumento do tempo de sobrevida. O procedimento consiste na cateterização e injeção pela artéria hepática direita ou esquerda de quimioterapia antineoplásica, geralmente dosoxirubicina, contraste radiopaco e um agente embolizante para promover a necrose tumoral e a mínima lesão no tecido hepático normal. O procedimento pode ser associado à radiofrequência e está indicado para doentes com carcinoma hepatocelular estágio B. Além disso, a indicação é limitada à capacidade funcional, com tumor ocupando menos de 50% do volume hepático, com função hepática e renal preservadas. Na ausência de tumor extrahepático, trombose da veia porta, infecção ativa, colesterol ou comorbidades clinicamente não compensadas. Diversos agentes embolizantes podem ser usados, como partículas de gelfan, microesferas de acetato de polivinila e esferas carregadas de quimioterápicos, essas últimas também conhecidas como DEB.
Apesar de tratar-se de tecnologia mais moderna e com perspectiva de menor risco de eventos adversos, ainda não comprovou que DEB é superior à quimiomobilização clássica para os desfechos de eficácia e eventos adversos. Além disso, trata-se de uma técnica mais custosa que a quimiomobilização clássica. Portanto, ainda não é possível recomendar a DEB em detrimento à quimiomobilização clássica. A quimioterapia sistêmica paliativa pode resultar em benefício clínico, qualidade de sobrevida de 2 a 3 meses, embora esteja associada ao risco de toxicidade, com incidência maior de neutropenia, trombocitopenia, neuropatia, alopécia, síndrome pé-mão, rash cutâneo, diarreia e hipertensão arterial sistêmica. A quimioterapia sistêmica paliativa pode ser indicada para pacientes com doença avançada ou metastática, sem indicação para terapias locorregionais ou para os portadores de progressão de doenças após terapia locos-regionais, com a boa capacidade funcional, com a função renal adequada, creatinina sérica menor ou igual a 1,5 vezes o limite superior do 17 do intervalo normal, função hematológica adequada, comorbidades compatíveis com expectativa de vida de 12 semanas ou mais. Para a quimioterapia sistêmica de primeira linha, no carcinoma hepatocelular avançado ou metastático, o sorafenib é o tratamento de eleição. Na indisponibilidade deste fármaco, ou quando este foi contraindicado ao paciente, pode ser utilizada a quimioterapia citotóxica. A dose recomendada de sorafenib é de 400 mg de 12 em 12 horas. Este medicamento foi avaliado pela CONIT, conforme relatório de recomendação. Já a quimioterapia sistêmica paliativa de segunda linha no carcinoma hepatocelular avançado ou metastático pode empregar regorafenib quando os pacientes apresentarem boa capacidade funcional e tiverem apresentado falha terapêutica ao uso de norafenib. Não são candidatos a tal tratamento pacientes que receberem previamente outros esquemas terapêuticos ou que interromperem o uso de norafenib por toxicidade clínica. As terapias paliativas sistêmicas empregando taxonifeno ou também flutamida, acetato de megestrol, não demonstraram evidência de benefício clínico. Portanto, o seu uso não é recomendado. Os pacientes com capacidade funcional comprometida ou que apresentem grande extensão da doença, definido pela presença de pelo menos 3 dos seguintes achados: comprometimento pelo tumor, maior que 50% do fígado, ascite, albumina sérica menor que 3 gramas decilitros e bilirrubina total maior que 3 miligramas decilitro, não deve receber terapia antineoplásica. Agora é sobre a prevenção. A prevenção do câncer hepático comum deve incluir as seguintes estratégias: diagnóstico precoce de hepatite B e terapia antiviral precoce para os portadores de hepatite C, imunização universal contra a hepatite B em populações em risco para o câncer hepático comum, prevenção e tratamento contra o abuso de álcool, principalmente nos portadores de doença hepática crônica, sobretudo quando causada por vírus de hepatite B e C, prevenção e tratamento do diabetes mellitus e da obesidade hepática nos portadores da doença hepática e mudança de estilo de vida favorável ao controle do peso nos portadores de doença hepática gordurosa não alcoólica.